São 2 da manhã e juro, gente, não estou a mentir. Para quem acha que eu estou a mentir, eu juro, gente. Eu juro pelo João e o Big Mac. Enfim, muito bem-vindos aqui. E hoje vamos aqui reagir a um vídeo. Primeiramente, o meu nome é Sofia, seja muito bem-vindo aqui a este canal de React. E hoje vou reagir a um vídeo assim meio que foi polémico. Tipo, isto já foi tema de novembro. Mas, gente, por que não abordar isso em 2022? Vamos trazer os problemas de 2021 para 2022? Sim, porque a gente não deve esquecer dos problemas do ano passado e fingir que eles não existem. Porque a gente tem o quê? Tem que ir atrás do problema e bater. Na verdade, para mim isto não é problema, mas isso trouxe um problema, deu muito que falar. Depois vou também falar um pouco sobre o que é que eu acho sobre isso. E é um tópico assim bem controverso, mas assim, gente, a gente gosta um pouco de controversia. Esse vídeo é patrocinado por... Hoje vamos assistir crianças portuguesas falando brasileiro, porque isso foi uma treta muito grande, que houve várias, assim, comentários bem feios da parte dos portugueses, também muito feios da parte dos brasileiros. Ambas as partes fizeram muitos comentários desagradáveis. E vamos ver esse vídeo desse canal que aborda esse tema. Eu não sei se o que é o vídeo, só que eu achei o vídeo interessante pelo título e pela descrição. E falei, vamos reagir. Depois no final eu falo o que eu tenho a falar, entenderam? Estava sentindo também, né? Crianças portuguesas e o português brasileiro. Esse é o tema de hoje, essa é a treta de hoje. E claro, tínhamos que abordar esse assunto, né? Claro, Porque... né? Porque eu sou portuguesa. Se bem que o meu título de português, a minha cidadania já tá, ó... Tá tipo o cancelada. presidente da república, tá vendo os vídeos da Marisa e pensando, essa Marisa... Ah, vai dar não. Vou dar uma canetada nessa Marisa. Mas fora. pra quem tá por fora, o Diário de Notícias, que é um jornal daqui de Portugal, dos publicou maiores, por sinal. a seguinte matéria nessa semana. Há crianças portuguesas que só falam brasileiro. Oh, meu Deus! O escândalo, o horror! Dizem grama em vez de relva. Autocarro é ônibus. Rebuçado é bala. Ou não? Riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico. Os educadores notam-no sobretudo depois do confinamento, à conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros. As opiniões de pais, professores e especialistas dividem-se entre a preocupação e os que relativizam. Eu amo esse sarcasmo sério dela. Considerarem tratar-se de uma fase, como aconteceu com as novelas. Tan, tan, tan. Tchã. Mano, é um show de horrores essa notícia. Nossa. Vamos pôr um contexto aqui. Ano passado todo mundo tava em casa. Todo mundo tinha que recorrer ao que pra se entreter? Eu A gosto internet. da lareira E aí, deles atrás. muita gente começou a consumir mais conteúdo na internet, muita gente começou a ver mais YouTube. E no meio disso, tinham as crianças não supervisionadas pelos pais. Eu sempre gosto de lembrar que quando uma criança menor de idade, novinha e tal, vê o que não devia, a culpa não é do criador do conteúdo, a culpa Claro é do que não. pai, Do que deixa pai as crianças verem e coisas da que mãe. elas não deviam estar vendo. Se bem que nesse caso elas Ou dos deviam estar pais vendo ou das essa xenofobia. E claro, as crianças mais novas de Portugal não tem tanto conteúdo daqui de Portugal, porque Portugal não tem muitos criadores de conteúdo, infelizmente. E elas começam a recorrer a criadores de conteúdo brasileiros. Que é o A mais programa conhecido, né? brasileiro, a youtuber brasileiro, Certo. a vlogzinho, a trollada, coisa e tal, não sei o que, blá blá blá. E claro que isso dá pra generalizar, né? Tem muito youtuber envolvido por trás, tem muito youtuber que faz conteúdo pra criança, muito brasileiro que faz conteúdo assistido por portugueses. Mas todo mundo sabe que no fim a gente tá falando de um youtuber específico, né? Que é a Marisa. Claro. Isso é tudo culpa minha. É tudo culpa sua. Tudo. Porque você é o pior dos piores. Porque você não só fala com sotaque brasileiro, E como eu você é sou portuguesa. portuguesa. Você é tipo a raiz O de todos. anticristo. Você é o anticristo da língua portuguesa, Marisa. Você tem noção disso? Caramba, você foi muito longe. Mas é verdade, velho. Você é tipo, nesse papo todo, você é a maior traidora da Sou, pátria. eu já E você falei. é a verdadeira heroína dos brasileiros que estão nessa história toda. Certeza que vai ter gente com post na parede depois dessa treta. Ai, meu Deus. E claro, o pessoal tá tratando isso com puta sensacionalismo. Eu quero acreditar, no meu coração, que isso é sensacionalismo e que são um ou dois gatos pingados que estão defendendo essa matéria. Eu quero acreditar que ainda há bom senso em Portugal. Mas você tem tipo, era o caso de Laura. Agora com 3 anos, 2 na altura do primeiro confinamento. Ela chegou lá muito facilmente. Primeiro foi ver o Panda e os Caricas, o Ruka, o grande Ruka filha da p... e coisas do gênero. Ruka, Mas há sou muito mais conteúdos brasileiros Ruka. do que portugueses. Por questões Sou óbvias, porque eu. o Brasil é do tamanho de um continente. Então, Porque tem muito mais youtuber brasileiro do que youtuber português que faz conteúdo pra criança. ora, quando acaba o vídeo do Panda, aparece logo outro desses, que é muito mais apelativo para os miúdos. A partir daí, é viciante para eles. Conta ao Diário de Notícias o pai, Jaime Pessoa, locutor numa rádio local em Pombal. O pessoal tá tratando como uma droga. Exato, tratando como se fosse uma droga, como se fosse a pior coisa do mundo. Gente, quando eu era criança, eu assistia os filmes da Disney dublados em português do Brasil. E olha no que deu. Olha no que deu. Péssimo argumento, Ok, mas... deixa eu dar aqui um exemplo que você também conhece. A minha prima mais nova, há uns anos atrás, quando o Lucas Neto começou a ser popular, ela começou a assistir muitos vídeos dele e começou a consumir outros conteúdos de canais brasileiros, inclusive de joguinhos e coisas assim. E ela começou a usar algumas expressões brasileiras e tentar imitar o sotaque e tal, e falando que queria ser youtuber. E os meus tios vieram pra mim falando, tipo, que achavam engraçado e que era interessante como ela tava consumindo esse conteúdo e falando com o sotaque e que queria gravar vídeos comigo, porque eu também falava com sotaque brasileiro, não é? E tipo, só que eles levaram uma questão tão de boa, tão normal, que hoje ela nem fala mais, nem sei se assiste mais ou não, mas tipo, passou. Assim como qualquer outra coisa. Sim. Tem pra que esse alarme todo, Meu Deus, parece que a criança tá viciada em crack. Parece que a criança tá chegando em casa noiada e mijando na pia da cozinha, pelo amor de Deus, gente. E aí eles continuam, tipo, Antônio, da mesma idade, Mídia, começou a mas dar as sinais... mídias exageram sempre. Especialmente quando não tenho que falar, exageram. Tenho um tema para falar,
Até exageram. Também são uns homens boomers que ficam sentados lá. Normalmente é boomer que escreve coisas desse tipo. De alerta já há algum tempo, põe um sinal de alerta, gente. O menino é cleptomaníaco? Sim. O menino é serial killer? O menino é psicopata? Não, o menino vê Lucas Neto na internet, é isso. Exatamente. Criança absorve muito as coisas, criança é esponja. Quando a criança vê o pessoal falando de um jeito com uma frequência muito grande, ela começa a imitar, mas não é exclusivo do sotaque brasileiro, claro. Se ela estiver num lugar que tem muito gringo tentando falar português, ela vai começar a imitar os gringos. É assim que acontece, a vida é assim e tal. Mas, por que diabos é tão grave uma criança falar bala em vez de rebuçado? E aí o pessoal tá indignado, qual é o problema por trás disso? Meu Deus, o que a gente parece faz? que tem, tipo, uma doença por trás das crianças falarem com algumas pessoas do Brasil. Eu juro que eu queria entender se isso fosse com um youtuber gringo, um youtuber inglês, americano, chinês. Iam achar fofo. Iam achar fofo. Iam achar, que legal, tá aprendendo inglês. Ah, tá falando uma palavrinha, em vez de frigorífico, tá falando fridge. Tão lindo meu filho falando Meu Deus do fridge. céu. Em vez de rebuçado, tá falando candy, uau. É porque é português brasileiro, podem ter certeza, é português Exatamente, brasileiro. isso a gente comprova, porque eu sofro esse tipo de preconceito, esse tipo de xenofobia aqui no canal, quando eu tô falando com o sotaque, como eu gravo os vídeos, tem muito português falando que eu sou uma vergonha, que é ridículo, Que é uma que é isso, traidora que é da aquilo. pátria. Exatamente. Cara, por que nem sei o que, esse ódio com... É um nacionalismo tão tão bizarro. E a gente idiota. sem- Mas imagina se É gente desempregada, ou sem nada para fazer da vida. Vai buscar uns amigos ou uns hobbies. Eu falo sempre. fosse, tipo, realmente uma doença. João Miguel, vamos jantar. Eu fiz um caldo verde que tu gostas. Aí já era caldo verde, puta merda, me amarro no caldo verde, mãe. João Miguel, o que é isso? Que isso aqui, velho? Por que estás a falar assim, João Miguel? Fala assim o quê, velho? João Miguel, isso não é português. Tem que ligar para o 112. Ah, estou. O meu filho está com um Aí, problema passa grave. passa celular. João Miguel, eu não criei assim. Perdeu o Eu vi aqui na Playboy. página deles que eles não têm comentários nessa Acho que notícia. eles desativaram. Duvido muito que ninguém tenha comentado nessa notícia. Eles desativaram os comentários. A resposta que tá no topo aqui no Diário de Notícias do Pedro Vieira explica tudo. O problema de verdade é esse artigo ter sido planeado, escrito, revisado e por fim publicado sem que uma única pessoa tenha pensado, estamos a ser ridiculamente xenofóbicos. Pense no que escreveu. Nunca será um jornal de notícias. Muito obrigado, Muito Pedro. obrigado, Pedro. Pedro é português. É exatamente isso, gente. Isso é xenofobia pura. Completamente. E não é de hoje que isso acontece, isso já acontece há muito tempo na comunidade portuguesa. Eu acompanho muito isso em notícias de jogos, quando um jogo tem dublagem em português do Brasil. O que eu noto, quem escreve esse tipo de comentários xenofóbicos são sempre, a maioria das vezes, são homens que já têm uma certa idade. Porque eu conheço muita gente jovem que não liga. Fazer uma treta por um sotaque diferente. Ou legenda em português do Brasil e não fazem português de Portugal e tal. Sempre que você vai nos comentários, é um puta de um shitstorm, um monte de português revoltado com comentário xenofóbico e tal. Deixa eu comentar um negócio sobre isso. Eu queria saber quantos portugueses iriam realmente jogar o jogo em português de Portugal. Porque eu acho que a cultura da dublagem em Portugal é mínima. Você não tem filme dublado, você vai no cinema ver o filme original. Os portugueses, pelo menos na minha opinião, daquilo que eu vejo, não tem cultura de dublagem. Então, isso é só porque tem do Brasil. Exatamente. E claro, os brasileiros não perdoam, né? Você tem um monte de meme aqui sobre isso e tudo mais, blá blá blá. Eu estabeleci colônias e rotas de comércio nas Américas, na África e na Ásia. E o Portugal hoje. Só tem... Sinceramente, eu acho que é uma questão de tempo até pararem de chamar de português do Brasil e virar brasileiro e brasileiro de Portugal. Mas... Pior que, tipo, eu falo brasileiro, tipo, eu falo que o português falado no Brasil é brasileiro, mas eu não tenho a intenção de dividir os idiomas. Eu falo isso porque é muito mais fácil, porque sempre eu tenho que falar português de Portugal, português de Brasil. Mas o que eu costumo falar às vezes é, em Portugal a gente fala assim, no Brasil se fala assim. Eu tento falar assim também. Essa é uma palavra muito problemática, né? Que falar, parece que estás a dividir os idiomas, quando na verdade é o mesmo idioma, só muda um pouco o sotaque e um pouco o vocabulário. Só isso. Mesmo assim, eu acho muito bonito chamar brasileiro o sotaque que se vai falar no Brasil. E o sotaque de Portugal é o Tuga. Ei! Tá todo mundo exaltando o Lucas Neto como herói. Estão falando parabéns, Lucas Neto, da banheira de Nutella pra reeducação cultural portuguesa. Olha, vocês que estavam revoltados com a história do ouro, devolve meu ouro, não sei o que, ó, tá pago. Ah, e vocês acham, o Caio tá super empolgado, tá batendo palma pra brasileiro. Não, eu não vou defender os brasileiros nessa situação, porque nos comentários dessa notícia tem muito brasileiro que tá sendo tanto ou ainda muito mais xenofóbico do que os portugueses que escreveram a matéria. Tem muito brasileiro que tá aproveitando isso pra esculhambar português, pra falar que é uma raça disso daquilo, que são uns merda, que não sei o que, blá blá blá. O que não é verdade, e isso também é xenofobia e você tá tão errado quanto os caras da notícia. E pra ser um pouquinho mais imparcial, tem até alguns trechos dessa matéria que o pessoal que tá espalhando hate não divulga, onde algumas pessoas como a Catarina Menezes enxergam até um lado positivo nessa difusão cultural do Brasil pra Portugal e da influência que os youtubers têm na formação das crianças. Mas, por favor, eu não tô passando pano nessa matéria, porque eles claramente deram menos ênfase nesses trechos de propósito. Mas se vocês querem tanto falar sobre esse tema, sobre as crianças estarem falando com o sotaque brasileiro, consumindo conteúdo brasileiro, falem ou escrevam com um tom leve, com um tom normal, sem ser essa coisa sensacionalista de que as crianças estão viciadas em crack. Que é o que parece, É o que né? parece. E essa foi a treta da semana. Eu acho que isso devia ser um quadro. Treta da semana. Vamos não, esperar que treta não... do momento. Vamos esperar que não tenha treta toda semana, né? Então treta do momento Treta acho do que funciona momento, melhor. treta do momento. Ai, gente, sou uma fofoqueira, eu quero saber das tretas. E vocês, o que vocês têm a dizer sobre essa treta do momento? Vocês acham que é exagero dos portugueses? Você acha que tem que haver uma preservação cultural tão grande que as crianças não podem consumir um Lucas Neto? Olha, vou-te fazer. O que é que eu acho, né?
Ele também bater palmas, eu juro, gente. O que é que eu acho sobre essa temática? Vou até... Eu raramente levanto o meu microfone. Olha, o que é que eu acho dessa temática? Eu acho que... Palhaçada, hein, gente? Vai trabalhar, vai encontrar hobby. O que é isso? Não tenho que escrever, vamos escrever essas coisas. Eu, hein? Palhaçada. Realmente, eu fiz um... Eu estava a falar disso com o Ryan, que é um amigo meu que me ajuda a fazer as thumbnails aqui. Olha, eu vou só passar o áudio que eu mandei para ele para vocês escutarem, que eu estou com preguiça de falar. Olha, gato, eu vou-te falar. Sabes o que é que eu acho? A minha opinião sincera. Essa coisa de criança falar brasileiro... Olha, no final de contas, português é português. E o idioma, ele sempre se... Como é que se chama? Ele sempre se evolui. E não é que é porque a criança que fala brasileiro, agora todas as crianças vão começar a falar brasileiro. Simplesmente palavras do vocabulário brasileiro que são usadas no Brasil vão ser começadas a usar com frequência em Portugal. E qual é o problema? Sabes? Não é que agora Portugal vai perder a sua nacionalidade, uma coisa assim. Simplesmente vai dar uma nova definição para... Eu vou falar esse sentido mesmo. Mas enfim, só queria avisar disso. Exato, essa é a minha opinião. Eu estava com preguiça de falar, mas exatamente. Porque pode ser uma evolução do idioma. E eu, como portuguesa, eu falo isso, confirmo. Quem falar que eu não sou portuguesa, eu vou chutar, entendeste? Eu vou chutar. É uma nova definição para o idioma. Qual é o problema? O idioma evolui, o povo evolui e o idioma evolui junto. Como, por exemplo, se vocês escutarem um português que a gente falava há muitos anos atrás, tanto em Portugal como no Brasil, vocês vão ver que era muito diferente. O idioma evolui. Obviamente, hoje em dia, a gente está a ter muito contato com outras culturas, outros países. Principalmente, a gente está a ter muito contato e está a melhorar as nossas relações com o Brasil. Obviamente que vai ter essa mesclagem de tipo... de sotaques. Imagina que um dia a gente vai falar mesmo sotaque. Não, isso nunca vai acontecer na vida. As mesclas, gente, acontece, é natural. Essa é a minha opinião mesmo, gente. Minha opinião é o seguinte, vai trabalhar a ser vagabundo, para de ser xenofóbico. Isso vai para todos mesmo. Não interessa qual país é que tu és, nacional é que tu és. Xenofobia é crime. Xenofobia é o quê? Quem faz o quê? Vai levar praga. E chama-me que eu jogo praga no xenofóbico. A pior coisa que neste planeta é xenofóbico. Obviamente tem coisas mais piores, mas xenofóbico é o que eu tenho ódio por xenofóbico. Eu chuto xenofóbico. Assim, cara, olha como é que eu chuto. Olha como é que eu chuto. Palhaçada. Parecia um palhaço. Pronto, chuta. Meu Deus, eu quase caí aqui. O desequilíbrio da gata. Eu vou editar uns vídeos agora. Ai, pera. O meu computador está aqui. A minha cadeira.